Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Olha só que hoje o tio está muito empolgado para essa aula. Vamos lembrar que nas aulas passadas nós começamos a entender como o robô funciona por dentro. Veja que nós aprendemos que cada parte interna tem uma função. E essas partes internas são chamadas de componentes eletrônicos. Ou seja, assim como as pessoas têm um coração, têm as veias, têm um pulmão, os robôs, eles têm os jumpers, têm os motores, e ao invés do sangue, tem a energia. Na aula passada, nós começamos a estudar os tipos de energia. E aí nós fechamos a primeira parte do nosso curso de robótica, de entender como ele funciona por dentro. Na aula de hoje, nós vamos começar a pensar como o robô ele consegue enviar os comandos, ou seja, vamos começar a entender como os robôs pensam, como é o cérebro do robô. E aí, vocês estão preparados? Vem comigo, pessoal! Bem, pessoal, para poder falar como os robôs pensam, para que nós pensarmos como os robôs, vamos aqui contar uma história. Eu quero apresentar para vocês o nosso amigo. E esse nosso amigo tem um nome. O nome dele é Dudu. Quem seria o nosso amigo Dudu? Bem, o nosso amigo Dudu, ele vai nos ensinar e vai contar a história de como os robôs conseguem pensar. Porque o Dudu, ele é um robô. E nada melhor do que um robô para poder dizer como é que eles pensam. Não é verdade? Vamos lá? Bem, eu quero que vocês comecem a imaginar aquela casa na árvore. Aquela casinha que é construída sobre galhos de uma árvore. Que durante uma noite fria de outono, o pequeno robô finalmente foi concluído. Olha só. A casa na árvore ficava no quintal da casa de uma menina chamada Bianca. A Bianca e seu amigo Thalisson e um amigo de Thalisson, o Rafael, estudavam muito. Então vejam, eram três coleguinhas que gostavam muito de estudar e eles resolveram criar um robô. Eles começaram a estudar e criaram o nosso coleguinha, o chamado, como é o nome dele? Dudu. Repete contigo. Dudu. Isso. O nosso amigo Dudu. Em seguida, trabalharam na construção do pequeno robô e ainda escolheram o nome para ele. Você já sabe o nome dele, não é verdade? Olha só. Aqui está o nosso primeiro amigo e o Thalisson fala. Que tal o Arduino? Sugeriu Thalisson. Bianca disse, não, esse é o nome da plaquinha que está dentro dele. Ou seja, Thalisson construiu um robô e pensou, por que a gente não chama o nosso robô de Arduino? Só que Bianca disse, não, Arduino é o que está dentro do robô. Então nós precisamos dar um nome para o robô, porque esse nome Arduino é a plaquinha que controla como se fosse o cérebro do Dudu. E aí Rafael perguntou, será que não pode chamar de Ardubot? Ou seja, a mistura de Arduino mais bot de robótica? Eles pensaram. Aí Bianca falou, também não gostei. Ela disse, olha, parece um pouco estranho. Ela pensou. E aí Rafael resolveu pensar. Vamos pensar. Ardu, sei lá, Duino. Eu acho que eu já sei, Bianca. Que tal chamar o nosso robô de Dudu? Perguntou Rafael. E Thaleson falou, eu gostei. O nosso robô realmente pode ser chamado de Dudu. Também curtiu muito, disse Bianca. Eu curti, Dudu ficou muito bacana. Porém, aquele robô era diferente dos outros. Dudu era tagarela, não parava de falar. Ele era curioso e queria aprender sobre ele mesmo, ou seja, como ele funcionava. Primeiro, ele ficou sabendo que o seu cérebro, ou seja, o cérebro do Dudu, era constituído por uma placa microcontroladora, ou seja, uma placa que controla todo o corpo. E essa placa se chama o quê, pessoal? Arduino. Ou seja, o nome do nosso robô, Dudu. Mas o que controla o nosso robô é o quê? É o Arduino, que funciona como se fosse o seu cérebro. Olha aqui o nosso amigo Dudu. Mas aí o Dudu pergunta, mas ao final de contas,
O que é esse Arduino? O que é essa parte que fica dentro de mim? Assim disse o Dudu. Aí respondeu, é uma placa que tem um microcontrolador que faz todos os componentes controlarem. Ou seja, ele controla todo o corpo do robô. Então, olha só, se nós já estávamos estudando como funcionam as partes do robô, para que elas possam ser controladas, elas vão ser controladas por quem? Pelo cérebro. Então, o Dudu começou a pensar, nossa, então se o meu cérebro ele controla todo o meu corpo, esse meu cérebro ele é uma placa controladora. Muito bem, olha só. Aí o Dudu perguntou, pois faça uma comparação, Thaleson. Aí o Thaleson disse, Dudu, os seres humanos têm uma coluna que controla todos os membros do corpo, pois assim é a função microcontroladora na placa Arduino. Ou seja, quando nós temos a coluna que passa justamente os terminais nervosos, a gente tem condição de controlar os movimentos do corpo. Ou seja, essa parte que controla o corpo, ela passa justamente por uma comunicação com o cérebro. E o Arduino funciona como se fosse o que dos nossos robôs. E aí, pessoal, se eu estou comparando robô e pessoas, se as pessoas têm cérebro, o Arduino tem o quê? Opa, desculpa. O nosso robô tem o quê? Tem um Arduino.